Kaby Lame, o fenômeno do TikTok foi brevemente detido pela imigração dos Estados Unidos, o ICE, lá no aeroporto de Harry Reid, em Las Vegas, por ter estourado o prazo do seu visto. Embora alguns rumores por fontes conservadoras sugerissem prisão e uso de centros de detenção, não houve uma prisão formal nem processos criminais, mas gerou muita repercussão e fez o artista recalcular a sua rota. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Cara, é o quê? O maior TikToker do mundo, ou próximo disso, e quase chegou a ser detido. Exatamente, Sofia. A prisão não foi oficial, então ele ficou ali como se fosse apreendido, né, por causa no processo de imigração. Tem um lado positivo disso tudo, sabe que é? Ele é muito querido pelos brasileiros. Se adivinha para onde ele veio ou ele foi depois do que aconteceu? Acho que eu já entreguei porque eu já falei veio, né? Depois do que aconteceu nos Estados Unidos. Adivinha, Sofia? Hum, me conta. Brasil. Ele veio para o Brasil. Ele já tirou foto com TikTokers, então, para acalmar, né, os fãs dele, ele está bem. Mas a repercussão negativa fica porque o Cabe, de fato, ele é uma pessoa extremamente famosa. Os jornais do mundo inteiro noticiaram o que aconteceu. Ele simplesmente é o TikTok mais assistido no mundo. Ele tem, além da conta dele no TikTok, com milhões de seguidores, ele também tem uma conta no Instagram extremamente influente, que só no Instagram são 80 milhões e 300 mil seguidores. No TikTok, mais de 160 milhões de seguidores. Ele tem, por exemplo, contratos como embaixador da Unicef. E essa pessoa foi uma pessoa que ficou presa no processo de imigração nos Estados Unidos. Faz algum sentido para você? Não faz sentido. Mas por que Não ele faz ficou preso? sentido pra ninguém ficar preso desse jeito, né? Independente do número de seguidores no TikTok. Exatamente. No caso dele, ele conseguiu um visto, ele tinha um visto, mas de acordo com a imigração estadunidense, esse visto já tinha vencido e por isso ele não poderia ter continuado no país, ele teria que deixar o país. Não, mas não houve nenhum diálogo, foi uma questão extremamente arbitrária e violenta. A detenção aconteceu em Las Vegas, sendo que ele entrou nos Estados Unidos no dia 30 de abril, e aí, segundo as autoridades, estourou um prazo determinado no seu visto para estadia no país. Ele foi liberado no mesmo dia e deixou os Estados Unidos voluntariamente. Isso foi divulgado pela Agência de Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Inclusive, Sofia, aí cabe a gente entender, olha, se ele não fosse famoso, ele não seria liberado praticamente no mesmo dia, praticamente horas depois da sua prisão. Ele possivelmente seria, aí aconteceria com ele o que acontece com os brasileiros, né? Poderia ficar preso por meses, algemado, e seria deportado de forma absurda e violenta, né? Impedindo direitos humanos, com algema inclusive nos pés, como aconteceu com os brasileiros, com o complexo de vira-lata, que muitos ainda têm interesse em voltar para os Estados Unidos numa ideia de que lá é melhor do que qualquer outro país que eles poderiam ir. Dito isso, eu vou te pedir para trazer a matéria do G1, Sofia, por favor, que aí fala, né, que o humorista italiano, o Kaby Lame, uma das maiores estrelas do TikTok, foi detido, mais uma vez, né, pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, sendo que essa detenção ele já foi liberado no mesmo dia e saiu do país voluntariamente. Apesar de ter 25 anos, ele é dono de um perfil com mais de 162 milhões de seguidores, o que diz a matéria do G1. No entanto, ele se grava lá nas redes sociais dele com mais, tá? E ele tem. Gente, é isso. Porque quem nunca viu um vídeo dele nas plataformas é muito estranho, porque não está vivendo nas redes sociais. Ele se tornou o criador mais seguido da plataforma em 2022, de acordo com a revista Variety. E aí uma outra coisa, né? Ele nasceu no Senegal, mas a família se mudou para a Itália quando ele tinha poucos anos de vida, e ele começou a fazer ali reações nas redes sociais de coisas que eram muito simples. A gente vai mostrar um dos vídeos que ele tem, por exemplo,
porque em algum momento, em qualquer rede social, a gente já tropeçou com ele. E um detalhe, ele é muito apaixonado por futebol, então, e começou a fazer vidas, entendeu que o público brasileiro era um público fiel, um público que gostava de humor, e ele sempre usava a camisa do Brasil. O que acontece? Ele hoje é um dos queridinhos dos brasileiros. Ele tem milhões de seguidores brasileiros. Vou pedir para você, Sofia, só para colocar a matéria do Z-Show, porque o título é interessante, que após ser detido nos Estados Unidos, a estrela do TikTok, ele aparece aonde? Em São Paulo, tirando fotos com um outro influenciador. Ele compartilhou, né, na tarde de hoje, um clique ao lado do lateral do Milan, o Anderson Royal, em São Paulo. Então, depois que ele deixou os Estados Unidos, ele recalculou a rota ali, ele pensou, acredito, né? Olha, estava na Europa, já estou aqui nas Américas, eu vou fazer o quê, né? Vou ali na América do Sul, já que no Brasil a galera me ama e eu certamente não vou ficar preso, porque é mais tranquilo de se passar. Isso teve um lado positivo, é justamente esse, né? Fez com que ele viesse para Paulínia, fez com que ele viesse para São Paulo, a pedido aí, certamente, dos amigos, é o que aconteceu. A matéria traz justamente, né, que ele passou por esse problema na alfândega dos Estados Unidos, mas ele foi liberado e aproveitou a viagem no continente ao outro para visitar o amigo Emerson Royal, que também é influenciador aí nas redes sociais, e fez esse registro aí com os amigos, pessoas famosas. E para quem não conhece o KB, eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer um vídeo dele, só para a gente entender um pouquinho o que ele faz. Eu, particularmente, acho bem divertido os vídeos deles, porque muitas vezes ele destroça, né? Coisas muito práticas. Pode, se você quiser tocar, pode tocar, sem áudio mesmo. Pessoas que fazem umas coisas assim meio absurdas, sabe? Criam umas coisas assim, para complicar a vida, do tipo derreter a manteiga, a margarina, para botar num bastão ali, que antes era usado como cosmético. Gente, não façam isso. Não façam isso. Por mais que você esterilize aquele negócio ali, não façam isso. E aí essa pessoa utiliza isso para passar, por exemplo, manteiga no pão. Vai lá derreter a margarina, botar no negocinho, para depois colocar, passar no pão de forma prática. E aí, o vídeo é justamente esse. Ele pega a manteiga ali, no caso, faz o que todo mundo faz, né? Passa na frigideira, ou depois pega ali a faquinha e passa no pão, que todo mundo faz coisas muito práticas. Ó. Passa ali a própria manteiga, no caso dele, que é bastão, né? Ele passa no pão. É só isso. E aí a reação que ficou famosa dele, que é só isso. Virou um meme. É isso, gente. Eu acho bem interessante os Idas. Infelizmente, ele foi mais uma vítima desse processo violento de imigração dos Estados Unidos. Não dá para dizer só que é um processo, tem muito de um processo sociocultural aí, também racial, né? Não dá para ignorar o tom de pele do Caleb nesse caso. Mas ainda bem que ele foi liberado no mesmo dia e ainda bem que ele veio para o Brasil, porque aqui ele certamente vai ser muito melhor atendido e traz visibilidade para o próprio país. Né? Ele já teve outras passagens no Brasil, ele realmente é muito amado por aqui. É isso, Sofia. Pois é, eu acho que isso aqui todo mundo conhece, né? É o cara do GIF. É o cara do GIF. Mas, enfim, cara, eu acho assim, é triste ver que precisa acontecer com gente com maior TikToker pra chamar atenção. E eu vou dizer uma coisa, talvez se ele não fosse o maior TikToker, ele teria sido de fato deportado. E eu imagino também que a cidadania italiana tenha ajudado nesse sentido, né? Porque ele é senegalês, mas com cidadania italiana, que conseguiu em 2022 e foi criado a maior parte da vida na Itália. Então eu imagino que isso também tenha ajudado. Porque de outra forma, isso poderia ter acabado de um jeito bem pior. Agora, eu não sei se no lugar dele eu voltava para os Estados Unidos, não. Na verdade, eu não sei se no lugar de qualquer pessoa eu voltaria para os Estados Unidos. Na verdade, se eu fosse estadunidense, eu estaria pensando em sair dos Estados Unidos. Enfim,
Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.